meus queridos, tudo bem com vocês? E desde uns 10 dias atrás, quando eu publiquei o vídeo sobre o Mais Médicos, se caso você não assistiu, ele vai estar linkado aqui em cima. Então é só clicar, ir lá ver e volta pra cá, porque a gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas àquele vídeo e também vamos adicionar um pouco mais de informações. Algumas pessoas falaram que eu fui meio imparcial. Eu não consigo entender como é que um vídeo de opinião vai ser imparcial, não é mesmo? Mas enfim, hoje a gente vai fazer uma análise sobre o sistema de saúde brasileiro e o sistema de saúde cubano, as relações que eles têm, a questão de como ele é financiado, uma questão bem resumida. E já para aquelas pessoas aí que vêm só aqui para dar hate, aqui embaixo, nesse negocinho chamado box de descrição, tem uns links aí para que você possa clicar aí para ver, ok? Muito relacionado também à segunda parte do vídeo, em que a gente vai fazer uma análise sobre algumas coisas que disseram naquele vídeo passado. Obviamente também, além disso, a gente vai colocar aqui embaixo nos links alguns artigos científicos que têm um pouco mais de peso científico do que aí uns textos de Olavo de Carvalho. Bom, e como eu não sou obrigado a lembrar de datas, eu fiz algumas anotações aqui, então vamos seguir aqui o rolê. Fazendo essa análise justamente histórica primeiro de como que foi constituído o sistema público brasileiro e o sistema público cubano. A gente vai fazer a análise histórica agora e um comparativo de dados e indicadores da Organização Mundial da Saúde e de alguns outros órgãos de análise, ok? E depois, quando eu for começar a dar minha opinião, eu aviso vocês, tá? Mas enfim, obviamente, durante esse período, talvez o vídeo fique longo, porque eu vou fazer alguns comentários também, mas tratando de ser o mais imparcial possível nessa primeira parte. Lá em 1920, aqui no Brasil, se coloca a saúde pública em pauta na agenda pública e, por favor, admiradores de Olavo de Carvalho, não me façam explicar o que é uma agenda pública, né? Aquilo que o seu candidato não tem. Ou pelo menos não para as populações que mais precisam dela. E justamente lá pelos anos 50, 60, os movimentos sociais, não posso dar opinião nessa parte, são os que colocam na agenda pública a necessidade da construção de um sistema nacional de saúde, e é aí que se começam os primeiros debates sobre o que a futuro viria a ser o SUS, o projeto do SUS. Nesse momento aqui a gente também não vai falar sobre a eficácia do SUS ou não, entendendo de que o SUS tem uma eficácia diferente de cada uma das regiões do país, dependendo de alguns assuntos que a gente vai falar daqui a pouco também relacionado à estrutura dele. Além disso, também naquele momento se traz a necessidade de começar a debater sobre previdência social. Justamente alguma coisa que a gente está voltando a debater, mas não para um lado muito positivo, né? Entendendo que o futuro presidenciável está chamando aí uma equipe de governo que fez com que hoje o Chile tenha uma média de aposentados muito baixa, que recebe um pagamento muito baixo de aposentadoria, mas não vamos entrar nesse assunto também. Lá nos anos 80 é criada, então, a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, justamente para levar adiante o projeto e a construção do projeto do que seria o SUS. O SUS ele é baseado em alguns princípios. São ele a universalidade, ou seja, que todo mundo tenha acesso ao sistema público de saúde, a equidade, que não importa a sua renda, você pode sim ter acesso àquele sistema, independente do valor que tenha na sua conta bancária, e que para toda a população brasileira seja na mesma qualidade e com os mesmos recursos. Outro princípio é a integralidade, justamente entendendo que a saúde ela não é simplesmente um problema biológico, de que todos nós somos seres biopsicossociais, ou seja, que são 3 esferas que têm que ser abarcadas na saúde pública. E, além disso, outros princípios são o de redistribuição de todos os recursos, descentralização, hierarquização do sistema, construção em diferentes níveis, primário, secundário e terciário, e todos eles tendo como porta de entrada a atenção primária da saúde. Algo que, para quem estuda em universidades como a Nacional de Rosário, na Argentina, a qual onde eu estudei, a gente aprende isso desde o primeiro ano, de que a atenção primária da saúde e a atenção clínica em um consultório básico de atenção de saúde familiar conseguem resolver mais de 80% dos casos sanitários. E justamente em alguns desses pontos dos princípios é onde residem os principais problemas na qualidade do sistema público de saúde brasileiro, desde o meu ponto de vista, porém isso a gente vai comentar daqui a pouco. Já Cuba começa a colocar em pauta a saúde como uma necessidade de debate na população e dentro do Estado, lá no final do século XIX e no começo do século XX se cria o Código Sanitário Cubano, justamente começando a construção do sistema de saúde cubana, onde começa a redução de taxa de mortalidade infantil e as coisas vão melhorando no sistema de saúde cubano, no momento em que ainda a Revolução Cubana não havia acontecido. Porém, nos anos 40 e nos anos 50, prévia à Revolução Cubana, com um governo o qual
deixou de priorizar a saúde da população para outros interesses, aí começa o aumento das infecto-contagiosas, o aumento da taxa de mortalidade infantil, e é aí justamente no final dos anos 50 em que acontece a Revolução Cubana e a reconstrução de todo o sistema de saúde cubano. Algo que os dois sistemas têm em comum é justamente os seus princípios e também a participação comunitária por meio de comissões ou de assembleias justamente para debater a situação de saúde, entendendo justamente de que saúde não é simplesmente um médico ou um enfermeiro ou um profissional da área da saúde. A saúde é um processo muito mais complexo em que precisa justamente também de que a população se empodere sobre o seu processo de saúde e o seu bem-estar social. Por mais que os dois sistemas sejam muito parecidos nas questões de princípios, ideais e programa, a questão do financiamento e recursos, funciona de maneira diferente. Na totalidade dos recursos utilizados na saúde brasileira, existe uma coparticipação pública e privada, sendo aproximadamente 56% providos pelo governo. Já em Cuba essa proporção é diferente, são 93% do orçamento destinado pelo governo. E aí justamente no artigo que está aqui embaixo, você pode analisar alguns indicadores que justamente esse artigo ele mostra para que a gente possa entender de que em muitos aspectos a gente está muito parecido entre os dois sistemas, porém em outros, em questões de porcentagens, a gente está bastante distante. Por mais que a gente tenha uma população muito diferente, já que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e Cuba tenha mais ou menos 11 milhões e meio, em questão de porcentagem a gente pode analisar um pouco essas duas situações. Começando pelo IDH, em que a gente justamente pode analisar o desenvolvimento humano das pessoas daquele país, o Brasil tem um IDH de 0,744 e Cuba tem um IDH de 0,815. Tá aqui na tela os dois para vocês poderem comparar, sendo que esse índice vai do 0 até o 1, sendo que 1 tem melhores índices e 0 piores índices, ok? E aí, lendo aqui para ficar um pouquinho mais fácil, um pouco mais rápido, os casos notificados de lepra no Brasil somam, só no ano de 2014, 31 mil casos, enquanto em Cuba são 234. Porém, esse não é um valor proporcional, então pode haver uma distorção aí. Mas já quando a gente vai para a proporção, a prevalência de HIV em população entre 15 e 49 anos no Brasil é de 0,5% da população, enquanto em Cuba é de menos de 0,2%. Já nos casos de tuberculose, que é uma infecto-contagiosa que tem que ser notificada ao sistema público de saúde, nos dois países os números divergem bastante. Enquanto em Cuba os casos de infectados são de 9,3 casos para cada 100 mil, no Brasil são de 43. Já os casos de morte por causa de tuberculose em soronegativos também é bastante diferente entre os dois países. Para um grupo de 100 mil habitantes, no Brasil são 2,2 casos de morte por tuberculose, enquanto em Cuba é de 0,33. Mortalidade infantil também é um fator que mostra muitas políticas públicas adotadas por um Estado-nação. Enquanto para cada 100 mil nascidos vivos no Brasil morrem 14, em Cuba morrem 6. Já questões sobre expectativa de vida e alfabetismo, no Brasil a expectativa de vida é de 73,9 anos e 90% da população está alfabetizada, enquanto em Cuba a expectativa de vida é de 79,3 anos e 99,8% da população estão alfabetizadas, mostrando de que, além de tudo, a educação vai muito bem em Cuba. E justamente esse princípio de equidade trata de atenuar as vulnerabilidades da população que menos recurso tem. E mostra também, segundo esses indicadores, de que essa participação pública e privada não favoreceu ao Brasil a chegar a índices melhores na sua saúde pública. Muito pelo contrário, se a gente analisar vários países com respeito ao seu IDH e a maneira como é financiado o sistema de saúde, quanto mais privado, menores são os índices. Um exemplo disso é o Haiti, que tem um IDH de 0,471 e que mais de 90% do seu sistema de saúde é financiado pelo setor privado, e a Índia, que tem um IDH de 0,55 mais ou menos, e ela tem 67% do seu sistema de saúde privatizado. Já quando a gente tem um predomínio do financiamento público sobre a saúde, a gente tem índices de desenvolvimento humano geralmente muito superiores, como é o caso da Dinamarca, que tem um IDH de 0,800, e do Reino Unido, que tem um IDH de 0,850, e que todos os dois têm mais de 85% do financiamento público. Bom, até esse presente momento a gente pode analisar bastante rápido aí os indicadores de saúde, de como foi construído o sistema público brasileiro, o sistema público de saúde cubano, e agora, neste momento, você pode tomar suas conclusões caso não quiser ouvir a minha opinião. Mas nesse momento eu vou fazer alguns comentários com respeito a tudo isso. Como a gente pode ver até agora, basicamente os dois sistemas de saúde, eles têm
os mesmos princípios, eles funcionam da mesma forma, justamente tratando de levar a saúde para toda a sua população de maneira equitativa, igualitária, gratuita. Porém, tem alguns pontos, justamente, dos princípios e dos fundamentos do SUS que hoje a gente vê em grande falha, que é justamente o que gera ao governo federal ter que tomar atitudes como, por exemplo, a criação de projetos como Mais Médicos. Um dos princípios do SUS é justamente a descentralização da infraestrutura do sistema de saúde pública. No caso, criação de hospitais, centros de saúde ou postos de saúde e de diferentes efetores de saúde dos diferentes níveis do sistema de saúde, seja ele primário, secundário e terciário. Porém, como isso não é feito no Brasil, essa descentralização e hierarquização justamente da infraestrutura no sistema de saúde brasileiro, ou pelo menos de maneira muito precária, eu dou como exemplo, por exemplo, o que aconteceu há uns dias atrás, em que eu estive no Nordeste do Brasil, em que justamente o interior do estado de Alagoas tem um único hospital regional de alta complexidade que fica justamente na cidade de Arapiraca e que recebe a população de toda a sua região do sertão. Então, assim como eu falei no vídeo sobre o Mais Médicos, eu não julgo o médico brasileiro que não queira sair dos grandes centros, porque justamente ele não vai encontrar infraestrutura grande e desenvolvida para fazer atendimento sanitário. Ou seja, se ele precisar fazer um exame de alta complexidade, ele vai ter que mandar aquele paciente ou para a capital do estado ou para uma cidade polo da região. Então eu não julgo o médico nesse sentido. Porém, também existe uma grande falha na formação médica do Brasil de ensinar medicina comunitária, de ensinar medicina social, de mostrar ao médico de que nós não precisamos, como profissionais, sermos uma grande corporação visando o lucro apenas. E sim pensar justamente nessa visão muito mais integrativa, que também é um dos princípios, olha lá, do nosso sistema de saúde brasileiro. E justamente é o que traz as grandes falhas no sistema brasileiro, além, obviamente, das questões de desvio de dinheiro que a gente tem em todos, na verdade, os setores, né, do governo federal. Mas isso não significa também que a gente precise privatizar tudo. Porque como a gente viu, segundo os indicadores, quanto maior a proporção do financiamento privado, pelo menos na parte da saúde, não estou aqui analisando outros setores, porém, quanto maior a participação privada no financiamento da saúde, piores são os indicadores sociais, como o IDH, por exemplo. Então, aquela grande ideia lá de um candidato a presidente dos vouchers, né, para privatizar todos os hospitais, e quem também que continua aí rondando aí o cenário nacional, se privatizar os hospitais, privatizar as escolas e dar bolsa para quem não tem acesso, não é a melhor solução, não. E justamente é onde Cuba, nesse aspecto, mostra um grande avanço na saúde pública e que é justamente aquilo que a gente começou no vídeo em que eu falei sobre Mais Médicos, em que a Organização Mundial da Saúde sugeriu aos diferentes países em que copiassem o modelo cubano. Bom, com esse pequeno resumo que na verdade já deu muito tempo de vídeo, a gente vai para uma parte que é a parte que na verdade eu vou mais gostar de fazer desse vídeo, que é comentar alguns comentários que fizeram no vídeo sobre Mais Médicos e que eu sinceramente não consigo entender a incapacidade e jamais pensei que eu ia ter que explicar coisas tão óbvias nesse canal. O primeiro tópico que eu vou comentar é algo que surgiu em diferentes comentários, na verdade, de diferentes pessoas. Que é justamente, não acho nada demais que médico cubano tenha que fazer revalidação de título e tudo mais. Mas eu não sei se a pessoa se deu o trabalho de realmente prestar atenção no vídeo em duas situações. Primeiro, o médico cubano que vem para o Mais Médicos, ele vem para um contrato exclusivo, ou seja, ele não vai trabalhar em nenhum lugar além daquele PSF em que ele vai trabalhar justamente pelo programa Mais Médicos. Ele vai trabalhar 6 horas por dia, de segunda a sexta. E é só isso que ele tem permitido como trabalho na profissão médico dentro do território nacional. Segundo, trâmite de revalidação. Naquele mesmo vídeo a gente falou de que o processo de revalidação de títulos brasileiros precisa ser reformado. Ninguém está dizendo que não precisa ser revalidado o título de ninguém e de que se deve abrir as porteiras. Naquele vídeo a gente fala de que o processo vem muito demorado, de que o processo de revalida 2017 ainda não terminou e estamos em novembro de 2018. Muito provavelmente vocês vão ver esse vídeo em dezembro, mas enfim. Ou seja, a gente vai continuar nessa bola de neve de burocracia, 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 sendo que o médico cubano que vem para Mais Médicos, ele tem que comprovar que ele tem um título de médico, ele vai ter que se inscrever, vai ter que apresentar o título dele
para o órgão que controla as inscrições e os contratos do Mais Médicos, mostrando que ele já é. E ele só vai trabalhar naquele ponto específico, naquele contrato. Se estivermos falando sobre um médico que vai trabalhar no Mais Médicos e que ele depois também vai fazer uns plantões aí em um hospital público ou particular, aí sim, faça a sua revalidação de título, porque você não está vindo só pelo contrato e pelo programa que está te trazendo para cá. Mas continuando aqui com os comentários, teve outro que surgiu lá dizendo: criticar o futuro presidente por tentar modificar esse contrato totalmente injusto é maldade. Olha, se a gente categoriza como injusto a coparticipação no salário, ou seja, de que um profissional esteja atendendo e recebendo só uma porcentagem com respeito àquele salário, a gente vai fazer isso com a Unimed também, né? Porque a coparticipação da Unimed é de 25%, 30% ou 35%, dependendo do tempo que você estiver trabalhando com eles. Mas, obviamente, né, quando é uma empresa de capital fechado, aí tá tudo certo. Mas quando o dinheiro vai destinado ao Estado, meu Deus, estamos financiando uma ditadura. E justamente nesse comentário também a pessoa fala sobre as famílias dos cubanos estarem reféns da ditadura em Cuba e de que ele tentou negociar. Lembrando que em 2013 esse Bolsonaro, discursou dizendo que as famílias dos cubanos não poderiam vir para o Brasil. O link está aqui embaixo. Aí teve um outro ser bastante iluminado que fala: defesa de posição política nesse canal? Achei um equívoco. Então, aí eu te dou uma sugestão, tá? Porque eu sinceramente cansei de responder algo tão óbvio de que todos nós somos seres políticos. Não estamos falando sobre partidarismo, porque no vídeo anterior, em que eu falei de Mais Médicos, eu não defendi nenhum político. Eu falei sobre saúde pública, apenas. Certo? Então todos nós somos seres políticos. Se você não quer escutar as minhas posições políticas, eu te dou uma sugestão. Aqui em cima tem um xizinho. Você fecha, você vai na aba de busca e procura outro canal. Você pode ir lá, assistir Nando Moura, escutar aquela catarse que ele faz, ou ler Olavo de Carvalho e continuar nessa mesma vidinha que você tem aí, ó. Cíclica e esquecendo fatos históricos. Outro comentário que surgiu foi: o Brasil ganhou, e muito com Bolsonaro. Sim, ele realmente ganhou. Nesse aspecto que a gente está falando agora, ele ganhou um futuro ministro de saúde, Henrique Mandetta, em que está sendo investigado por desvio de dinheiro da Secretaria de Saúde Pública do estado de onde ele é. E a gente está falando de um país sem corrupção. Outro comentário, e esse também surgiu várias vezes: ele nem assumiu e querem que ele resolva tudo. Tá bom. Então, gente, tem um povo aí que não entende e eu acho que não assiste televisão, tá? Por mais que eu tenha várias críticas a diferentes canais de televisão e vários canais de mídia. Mas, a partir do momento que aquele candidato ele ganha as eleições, realmente ele assume oficialmente dia 1º de janeiro. Mas a sua equipe de transição, a equipe de transição de governo, começa a funcionar já logo depois das eleições. Tanto é que a gente já teve várias reuniões, tanto na esfera estadual, na troca de governadores, como na troca de presidentes, em que essas equipes já estão funcionando. Então, sim, ele pode fazer muita coisa. E tá fazendo muita merda. E por último, a gente tem aí o suprassumo do comentário ilógico. Mas antes de eu falar sobre ele, curte aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no Verde Novidade. A gente não vai deixar de falar sobre os assuntos que a gente sempre falou nesse canal, mas eu vou trazer cada vez mais debate político pra cá, porque eu tô gostando. Porque eu tô gostando de rir de alguns comentários e também ver de quão engajada parte da população está com a última eleição e com política e tudo mais. Então eu vou trazer muito assunto político e transformar nesse canal um pouco mais militante. Culpar o embargo é fácil. Sim, né? É simples. Não pode fazer comércio exterior. Quero ver elogiar o liberalismo econômico representado pelo imperialismo yankee. Abraço. Abraço, meu filho. Lembra que você tá num país que trabalha com exportação e que depende justamente de muitos fatores internacionais para isso. E que o presidente, ele vai ter que lidar com esse imperialismo. E que você também lida com o imperialismo todo dia e sofre com o imperialismo todo dia. Então pega um livrinho aí, mas não vale o Olavo de Carvalho. E vai estudar um pouquinho sobre história, sobre os processos regionais que aconteceram na América Latina, sobre justamente a influência do imperialismo americano sobre a América Latina, que não possibilitaram que algumas nações crescessem. E analisar também a construção da Previdência Social chilena, que, né, teoricamente é o mesmo grupo que foi convidado para transformar a Previdência brasileira em algo parecido, né? Tanto que o presidente eleito, teoricamente, ia para lá para conhecer, ou pelo menos a sua equipe de governo iria, porque ele tinha que fazer uma cirurgia. E não sejam alienados. Não estou defendendo em nenhum momento aqui um candidato. Não estou defendendo exclusivamente um modelo social, econômico, político.
Porque tenho várias críticas ao modelo cubano. E eu sei que aquele bolsominion ele não vai chegar até esse momento desse vídeo. Ele já vai estar fazendo uma crítica aqui embaixo. Mas eu tenho várias críticas ao modelo cubano. Mas a gente não pode também ignorar questões relacionadas ao modelo de saúde, ao modelo de educação, ao modelo de previdência social, certo? A questão de moradia, mortalidade infantil. Então é isso. Caso você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha, se inscreve. E se caso tiver alguma sugestão de algum vídeo que queira, né, que a gente comente aqui embaixo, ou se querem que eu converse com algum outro youtuber que também fale sobre alguns assuntos assim, deixa aqui embaixo nos comentários. Desculpem o vídeo longo, mas era algo que eu precisava realmente conversar com vocês. E é isso. A partir da semana que vem eu estou em Rosário, na Argentina, então também, se caso quiserem que a gente fale alguma coisa sobre Rosário, deixa aqui embaixo, porque teremos algumas novidades aí, talvez. Até mais. Tchau!